vamos para a segunda carta do apóstolo Pedro. Foi o Pedro que escreveu. O Timóteo não escreveu carta, foi o Paulo que escreveu a Timóteo. Aqui é o Pedro, segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ele diz: Simão Pedro, se apresentando, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Antes de ser, entenda bem, apóstolo, Pedro aprendeu a ser servo. É isso que nós temos que aprender. Nós vamos ver que o diabo não quer você como servo de Deus, porque o servo ele tem privilégio, ele tem direitos legais. Nós vamos ver que como é importante ser servo de Deus. Pastor, mas toda pessoa que aceitou Jesus, está na igreja, é servo de Deus. Não é bem assim, não. Não fica escandalizado. Às vezes nem o pastor é servo de Deus. Que isso? Ele pode ser um palestrante, um pregador, vamos dizer, até profissional, tem uma boa homilética, uma boa arte de pregar e tudo, mas o servo de Deus é muito mais, pessoal. Claro que o pregador tem que ser um servo de Deus, o membro da igreja tem que ser um servo de Deus, mas veja o que o Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 6, versículo 16. Esse é bem conhecido. Romanos 6, 16. Olha o que ele diz: não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, vamos lá, sois servos daquele a quem obedeceis. Passa para nós. Então o servo de Deus não é o que frequenta a igreja ou que prega o evangelho, é o que obedece a palavra. Por exemplo, no slide aqui ele vai colocar, eu leio para vocês. O Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 24, ele dá um alerta sobre o servo de Deus. Ele diz: e ao servo do Senhor não convém contender. Pastor, já me falaram mal de você, você não vai falar? Fazer o quê? Ao servo do Senhor não convém contender. Deus tem misericórdia. Se foi verdade, eu tenho que me arrepender. Se não foi, Deus tem misericórdia dele. Eu não tenho o que fazer, não tenho que contender. Mas, às vezes, o diabo provoca uma situação, usa alguém, realmente, para ferir você, para humilhar você, difamar, caluniar, sei lá, quer se atribuir até alguma coisa criminosa que você não fez. O que ele quer? Que você não aja como servo de Deus, que você despreze a posição de servo. Você fica nervoso, responde, não sei o quê, mas não sei. Não. Ao servo do Senhor não convém contender. Repito, se quer a pessoa falar a verdade, a pessoa se arrependa. Não é verdade? E se não é verdade, é aí que você dá até risada, irmão. A Deus tem misericórdia dele. Mas a sua imagem, irmão, quem nos justifica é Deus. Pelos frutos se conhece a árvore, os frutos vão aparecer naturalmente. É importante isso aqui, mas o fruto não é, entenda bem, só curas e milagres, não. Porque até mesmo pessoas que são usadas, não quer dizer que são aprovadas. Até pessoas usadas por Deus, às vezes não são servos de Deus. Não entendi. Mateus capítulo 7. Versículo 21. Isso foi uma frase do pastor Messias, nosso pastor lá fora do país. Ele diz: usado não é aprovado. 7:21. Ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pessoa retrucou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus não questionou, dizendo mentira. Não, Jesus não questionou. Só disse para então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Não é apenas o cigarrinho na boca, ou a pinga na boca, ou o palavrão na boca, ou uma prática de prostituição. Iniquidade é toda desobediência à palavra. Então, essa é a situação do diabo. Ele cria situações, como eu falei, pessoa com contenda, na família tem muito isso. Família do marido, família da esposa, família do filho, da nora, família da filha, do genro, do irmão, da cunhada, aquelas coisas que acontecem, até entre os irmãos, vem uma contenda, vem uma discórdia, para você deixar de agir como servo. Não caia na cilada do diabo. Não caia na armadilha de Satanás, entenda bem, porque você perde a posição de servo de Deus. Porque quando a pessoa pratica iniquidade, Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59,
Olha o que diz o profeta Isaías, versículos 1 e 2. 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Atenção, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quer dizer, quando você fica desconhecido diante de Deus, há uma barreira entre você e Deus, e impede até Deus de ouvir a sua oração. Então, não caia no cilado do diabo. Estamos vendo, então, que Pedro, ele se apresentava como apóstolo, mas antes de apóstolo, ele era servo. Você pode ser juiz de direito, servo. Advogado, servo. Você pode ser engenheiro, pedreiro, quem for, marido ou esposa, né? O filho ou a filha, quem for, mas seja servo. Por quê? O servo tem direitos, o servo tem posições que outros não têm. Isaías ainda, capítulo 44. 6 da manhã eu não dei nas campanhas. 44, 25, 26. O 25 ele diz assim, 44, 25. Que desfaço os sinais dos inventores de mentiras. Satanás é um inventor de mentiras. Jesus chegou a dizer que Satanás é o pai da mentira. E enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, e transtorno a ciência deles. Como é o sábio? Por exemplo, um médico é um sábio. Ele tem o diagnóstico, ele não está errado. Falei isso, você pode ver nos 9 cultos que eu preguei segunda-feira, você vai ouvir eu falando isso aqui. O sábio o médico é um sábio pela ciência, ele tem um exame de imagem ou de laboratório, entenda bem, e ele dá o diagnóstico pelos exames que ele tem, pelo que ele vê, então porque ele conhece, ele não está errado. Mas aí Deus faz ele voltar atrás. Por quê? Eu contei o caso que alguns já ouviram um tempo atrás. Agora é uma senhora de Mogi Guaçu. Ela é daqui de São Paulo, mas o pai morava em Mogi Guaçu na época. E o pai dela estava com 80 anos, coração inchou. O médico, ele estava na UTI, o médico preparou a família e disse: você se conforme, porque o coração está muito inchado e já tem 80 anos, é irreversível, a qualquer hora é óbito. Disse: pastor, fui tomar pela prenda, eu levei lá, falei de Jesus para o papai e orei por ele. Eu fiquei tão convicta pela cura dele, que eu saí do quadro da UTI, estavam meus irmãos, eles disseram assim: papai está curado em nome de Jesus. Nisso o médico estava passando. Eu disse: olha, eu respeito a fé dela, mas o caso dele é irreversível. Pastor, já meus irmãos quase me bateram. Você está doido, você está fanático, conforme, não sei o quê, pá, tudo bem. Bem, tive que voltar a São Paulo, tinha trabalho, essas coisas, não podia esperar o óbito, o que ia acontecer. Na semana seguinte, quando eu volto, o papai não está na UTI, papai está no quarto. Até aí não quer dizer nada, vai para o quarto para morrer, né? Para desocupar a UTI, para dar vaga para outro. O médico disse: olha, se vocês creem em milagre, isso é um milagre. O coração do pai de vocês, no momento, hoje, é de 20 anos. De um menino de 20 anos. De um menino de 20 anos. O que aconteceu? O sábio voltou atrás. Mas por que o sábio voltou atrás? Versículo 46. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo. Deus confirma a palavra do seu servo. Tem que ser servo de Deus. Satanás conhece a Bíblia. Ele não quer que você seja servo de Deus. Ele quer que você, entenda bem, viva do seu jeito, não tenha Jesus como Senhor. Quer dizer, Ele é Senhor. A Ele devemos obedecer, até mesmo quando não estamos querendo. Até mesmo quando não estamos querendo, nós temos que aprender a obedecer a Deus, mesmo porque Ele é Senhor, nós servos. Por isso o Salmo, e depois eu vou voltar no Isaías ainda, o servo de Deus deve servir a Deus como? Salmo de número 100. Salmo 100, versículo 2. Diz: servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Pastor, como é que eu vou me apresentar? Se eu estou com um diagnóstico de uma doença tal. Tá bom, você vai diante de Deus. Deus surgiu essa doença. Não vai chegar dentro de Deus. Deus, estou doente. Estou enfermo. Não. A alegria aqui é a convicção da presença de Deus. Deus surgiu essa doença, surgiu essa enfermidade, mas o Senhor é Deus. Olha o que diz o versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. É um câncer, mas Ele é Deus. É uma doença cardíaca, mas Ele é Deus. É o marido que está de cabeça virada, mas ele é Deus. Mas ele diz que está apaixonado por outra mulher. Ele é Deus. Para quê? Para fazer a pessoa voltar atrás. E até o sábio voltar atrás.
mas sirva a Deus com alegria, que ele tenha o prazer de servir a Deus e não, entenda bem, obedecer porque tem. Tá bom, Deus, o Senhor mandou amar os meus inimigos, eu vou amar porque o Senhor está mandando. O Senhor mandou orar pelos que perseguem e maltratam, eu vou orar porque o Senhor mandou. Não, com alegria, o Senhor mandou, eu vou obedecer. O Senhor mandou, o Senhor disse que é perdoando que se é perdoado, então eu vou perdoar, Deus. Eu vou perdoar, quer dizer, com alegria, com prazer, e não fazendo, entenda bem, com murmuração. Deus, o Senhor quer que todos sejam salvos. Eu, por mim, essa pessoa não seria armada, se o Senhor quer, tá bom. Não, é com alegria. Parece cômico, mas é isso. Capítulo 2, versículo 11, Salmos 2, 11, vai crescendo muito. Diz o quê? Servir ao Senhor com temor. O que é temor, pessoal? Respeito. Com respeito, respeita o que Deus diz, ele é Deus, então vai, respeite o que Deus diz, mesmo que você não concorde, ele é Deus, ele é Senhor, entende? Mesmo que você tenha as suas ideias diferentes, o seu achismo, vá, obedeça a Deus, e ele diz, e alegrai-vos com temor, isso, se alegre, quer dizer, com esse temor, quer dizer, com a convicção de que você está fazendo a vontade de Deus. Agora, vamos voltar no Isaías que eu falei que ia voltar. Capítulo 54, é um direito legal, versículo 17. 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti, diga aí, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. O missionário R.R. Soares, ele diz, toda oração é um julgamento, irmão. Quando você leva aquele caso diante de Deus e julga aquele caso. Por exemplo, como eu falei, a doença, seja ela qual for, doença, você não vai prosperar. Eu te condeno, eu te amaldiçoo, suma em nome de Jesus. Está condenado. Por favor, faça o tratamento que o doutor mandou, siga a orientação do seu médico, entenda, estou falando da fé. Aí você vai e fica na fé. Deus está agindo, Deus está operando. O poder de Deus está operando, seja o que for, ele é Deus, você tem que se alegrar nele, com temor, com respeito à onisciência e à onipotência dele, ele é Deus, está agindo, então você não pode. Aí ele vai falar mais para nós ainda, toda língua que você levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Preste atenção nisso, esta é a herança de quem? Dos servos do Senhor. Herança é um direito legal, irmão, não é direito de todos. A rainha Elizabeth morreu, né? Que ela tinha muitos bens. Vai chegar alguma coisa para você? Você não é herdeiro. Você não tem direito legal. Aí você manda uma carta para lá, eu ouvi falar que ela tem tanto cisne, eu gosto tanto de cisne, me dá um cisne desse aí. É direito meu? Não é. Pode até pedir, alguém pode até doar, mas não é direito. Que bobeira é essa? Para mostrar que muita gente está orando, não está acontecendo porque não é direito seu. O servo do Senhor, ele condena as obras do diabo. Agora, é aquilo que eu tenho explicado para a igreja. Não seja seletivo. Satanás não leva ninguém para uma ilha de prazeres. Vem o prazer que você sabe que é pecaminoso, não se esconda, não. Não esconda aquilo, não aceite aquilo no coração, não se alegre com aquilo. Entre em oração, não, está amaldiçoado esse desejo, eu sou morto para o pecado. Porque o mesmo Deus que diz, no livro de Isaías, 53, 4 e 5, que você foi curado pelas feridas de Jesus, a mesma palavra de Deus diz também em Romanos 6, 2, que fomos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Entenda? Então, doença, quem quer doença? Ninguém quer. Então, vem a doença, você entra em oração, eu não te quero, você está amaldiçoado em nome de Jesus. Mas quando vem aquele desejo errado, você tem que entrar em oração. Que eu tenho falado para as esposas, para os maridos, marido, você é mulher, marido de uma só mulher, até nos pensamentos, até nos desejos que ninguém vê. Mulher, só a mulher de um homem só, até nos pensamentos, não deixa entrar. Entrou outra pessoa, sabe que é Satanás, pode ter certeza. Entrou, é Satanás. Não, pastor, é uma pessoa bonita, não estou dizendo que a pessoa é Satanás, é o demônio que está trazendo a pessoa, não é Deus. Repito, Satanás não vai te levar para uma ilha de fantasia, de prazer, ele quer te levar para o inferno, ele quer te dar uma isca para te tirar do aquário, te tirar da presença de Deus. Não saia, não caia nisso. Aí você, como servo de Deus, também, ele usa alguém para provocar você, para humilhar você. O que ele quer, mais do que provocar você, ele quer te envenenar com aquele veneno,
porque a pessoa te xingou, te humilhou, te machucou, te feriu, mas você guarda, não, Jesus, a pessoa me humilhou, me machucou, mas o Senhor tem misericórdia dela, quanto a mim eu não vou guardar nada no coração, está amaldiçoada essa mágoa, essa tristeza, eu não vou guardar nada, você não está dando lugar ao diabo. Meu irmão, você vai vencer. Esta é a herança dos servos do Senhor. Josué, ele fala isso para ele e a casa dele. Vamos para Josué, agora afinal, para depois terminarmos no Pedro, tá? Tem muita coisa que Deus vai dar durante o dia. E entenda, aí você vai acompanhando essa série. Vamos para Josué, que é o 6º livro da Bíblia, foi o sucessor de Moisés. A forma hebraica de Josué é Jeová salva. É 24, versículos 14 e 15. No 14 diz, agora pois temei ao Senhor, e servi-o como? Com sinceridade e com verdade. Não maqueia para Deus, não. Para o homem você pode maquiar. Maquiar quer dizer enfeitar, esconder, não é? A pessoa esconde às vezes, bem, mas Deus não. Você pode chegar para uma pessoa, né, e falar para você, você fala para uma pessoa, eu gosto de você, mas não gosta nada, mas Deus sabe tudo. Não, com Deus não. Se você não está conseguindo vamos dizer, ter o sentimento, Deus me ajude. Eu não estou conseguindo perdoar essa pessoa. Me ajuda, seja sincero. Deus, eu não consigo amar essa pessoa como o Senhor mandou. Amar é querer bem. No fundo eu torço para o mal dela. Não, Deus, tira esse sentimento de mim. Deus, eu não estou conseguindo vencer esse desejo. Então o Senhor me dá forças. Ser sincero com Ele. Servir a Deus. Deus, eu não quero. Eu quero viver contigo. Você tem que pegar aquele, eu falei ontem nas campanhas, o desejo pela eternidade, para falar como Paulo. Paulo disse, tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Não é que Paulo estava desgostoso da vida, estava com depressão e queria se matar, ou queria morrer. Não. É que Paulo entendeu que o melhor é na glória, irmão. Entenda, não é que ele queria ir embora, porque ele tinha uma depressão, porque ele tinha uma tristeza, tinha uma decepção. Quando nós passamos por uma decepção na vida, quando nós passamos por um momento difícil, a vida até desejamos ao Senhor, seria bom que o Senhor me levasse agora. Não. Paulo estava no auge do ministério dele. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele entendeu, porque esse homem, Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele viu coisas que eram inefáveis, que ele não tinha palavra para descrever o que ele tão belo viu. Ele sabia o que estava na eternidade. Nós temos que ver isso pela fé. Como é que é pela fé? Ouvindo a palavra, as ruas de ouro da Nova Jerusalém. Começa a pensar. Eu estava passando pelo interior, vocês conhecem Barra Bonita? Bonita ali, aquela região, né? Fui em São Manuel, uma cidade pequena, mas aconchegante a cidade, no centro. Eu gostei de andar naquela cidadezinha pequena, mas bonita, o centro dela é bonitinho. Tem 3 praças ali. Eu falei, rapaz... Até quando chegamos em São Paulo, logo chegamos aqui mais das 10 da noite, ainda mais dá aquela agitação de carro, eu disse, rapaz, o carro de lá não se acostuma aqui, o daqui também para se acostumar lá é difícil, né? Aquela quietude toda, tem que, realmente é bem diferente, mas linda. Mas o que eu estou falando, imagina a eternidade, linda que Deus tem. Então Paulo chegou a ter isso, ele tinha vontade. Mas se você diz, meu Deus, eu não senti alegria ainda com a salvação, você tem que pedir para Deus. Deus faz sinceridade para ele, me dá. Eu quero sentir alegria. Você está na igreja com medo de ir para o inferno. Você está na igreja com medo de... Não, você tem que servir a Deus com alegria. Mas com sinceridade. Mas eu não estou sentindo essa alegria, eu quero sentir Deus. Fala com Ele. Deus, eu quero ter um olhar puro, limpo. Quando você olhar para você e ver aquele Deus, não. Bom, então aí você se lembra, diabo, você está batendo em porta errada. Tem que ter aquilo que a pessoa te ofendeu e você não guarda nada. Não, mas tem gente que faz cristão dragão. Conhece esse? Está sempre soltando fogo pelas narinas. Sempre com raiva dos outros. Porque você não está no meu lugar. Todo dia tem uma pessoa, é um demônio que sabe que você cai nessa cilada. Ele sabe que você não se prostitui. Mas ele sabe que você solta fogo pelas narinas. É só provocar você e você já fica todo emborradinho. Que foi, mais uma vez, esse cara aí pisou na bola, não deixe nada roubar a sua paz, temos que crescer espiritualmente, sinceridade. Josué está falando para o povo de Israel, e com verdade, nunca brincar com Deus com a mentira não, e deitai fora os deuses, os quais serviram o vosso pai da além do rio, e servir ao Senhor. Isso aqui tem muita mensagem, parece que é simplesinho, os deuses não apenas da idolatria não, Deus que não tem temperamento, não, que eu sou igual ao papai não levava o desaforo para casa, mas seu pai não conhecia Jesus, e se conhecia porque ele não cresceu espiritualmente, então para com esse negócio,
Isso é um Deus, quer dizer, um demônio que domina a pessoa naquela, vamos dizer assim, que se torna uma pessoa valente. Não, isso não é valentia. Valentia no mundo espiritual. Então, você tem que ver o que você está carregando do passado e não carregar mais. Mas o nosso versículo, porém, se vos parece mal aos vossos a servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Tem aí os deuses de hoje, da ganância, da avareza. O negócio do camarada hoje é ganhar dinheiro, mas se tu olhar no passado também era, mas estão fazendo tudo por ele. Ele diz assim, cuja terra habitai, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora você tem que ser sincero, eu estou servindo? Não estou, então eu vou começar a servir. Senhor, tem misericórdia de mim, onde eu não estou te servindo, eu paro e vejo, não, Deus, aqui eu não estou te servindo, eu tenho que te servir. Servir a Deus de todo o coração. Então veja onde você não está servindo, não está obedecendo, porque diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e a sua casa. Não, lá tem 2 pessoas que são batizadas, não é isso. Eu e minha casa seremos batizados, claro, tem que batizar, porque é a ordenança dele, quem crer e for batizar será salvo, mas não é isso só, ele batizou, mas está servindo a Deus agora. Uma moça mandou hoje de manhã para mim, falou, pastor Gêmeo, eu vi uns irmãos falar, salvo uma vez, salvo para sempre. Primeiro que você fica ouvindo muita gente também, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor, você não pode querer comer, por mais que a casa do vizinho, às vezes tem um tempero que não faz bem para você, não é verdade? Tem gente que, imagine, você faz uma feijoada, está caprichada, uma quarta-feira, né? Você fez caprichada para a família, mas o vizinho fez o peixe, seu filho chega, mãe, eu queria peixe hoje. Falei, rapaz, eu fiz uma feijoada hoje para ele, caprichada e tudo, é que dentro da comida do vizinho é melhor, para com isso, entendeu? Então, verifica, não tem esse negócio de salvo uma vez, a Bíblia fala, não leia, Mateus 24:13, quem perseverar até o fim, será salvo. Não é que se foi salvo, vai ser salvo para sempre. Então, fui salvo, eu acabei de ser salvo, opa, fui batizado, glória a Deus, agora eu vou ali no prostíbulo, vou ali tomar minhas pingas. Você está brincando com Deus? Seu corpo é templo do Espírito Santo. Como é que você vai destruí-lo com prostituição, ou com álcool, ou com drogas? Que negócio de salvo uma vez, salvo para sempre? Para com essa bobeira. Isso é o diabo, que faz o crente social, entende? Aquele social que bebe, que agrada a todo mundo. Não tem que agradar ao meu Senhor. Verdade. Um pregador falou, eu gostei. O cidadão faz festa, casamento da filha. Eu não bebo, mas eles bebem, pastor, tem que dar. Não, se sou eu que vou bancar, então estou fora. Se é eles que vão bancar, o que eu posso fazer? Eles são donos dele, não posso mandar. Mas se for eu que vou bancar, né? Bem que eu não tenho mais filha para casar, não. Mas minhas filhas também estavam na igreja, não precisei de fazer isso. Mas quantas vezes querem para agradar, crente social? Um dia um homem, tem uma rádio, eu gostava muito de ouvir, não tenho ouvido há algum tempo. O pessoal pedia conselhos dele, ele é secular, mas ele dava conselhos sábios. E um dia eu estava vendo, era perto do Natal, e ele disse assim, olha, se eu sou evangélico, ele falou assim, e eu vou ter um encontro agora no final do ano dos funcionários e tudo, e se eu colocar bebida só para agradá-los, eu vou agradar? E o homem que não é cristão falou assim, olha, você tem que ser verdadeiro, entendeu? Você não bebe, você não é a favor, diga para eles. Então, porque quem está bancando é ele. Como é que eu vou bancar o álcool para os outros? Mas é porque minha filha casou, eu não bebo, mas os outros bebem, eu tenho que ser, não tem que ser nada, irmão. Você tem que mostrar a sua fé. Agora, é claro, se for o filho que vai bancar, a filha que vai bancar, aí ela que bancou lá, o genro que bancou é outra coisa. Mas quando é você, não faça isso. E podendo até ter um domínio sobre eles, até seria bom, um bom testemunho para a família, porque a sua família, vocês são de Jesus, que se forem cristãos, mas os outros não são. Entende? Verdade, eu já fiz casamento de pessoa, um baita de uma festa, não tinha um gota de álcool. Então não tem que fazer isso, cuidado com o cristão social, tá bom? Que você quer agradar os outros, mas não quero me meter na sua vida, quero lhe dar a palavra. Ele está dizendo aqui, se vos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, faça a lista, não, meu marido não está servindo, minha esposa não está servindo, não é julgá-lo, é orar por ele, dentro da minha, mas ver se estão servindo realmente. Olha as redes sociais, seu filho fala de Jesus, ele evangeliza as pessoas, todo salvo, ele quer a salvação do próximo. Pedro disse que eu tenho isso. Se eu não tenho salvação, eu não falo dela, mas se eu tenho, se eu sei que é a boa salvação, eu vou dar a salvação. Essa é a mensagem para você. Vamos voltar onde nós começamos? Quem lembra? 2 de Pedro.
Vamos lá, Pedrão aqui, 2 de Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo. Antes de ser apóstolo, seja servo. E ele diz: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Que humildade do Pedro. Ele não disse que a fé dele era mais preciosa, não é. Porque ele aprendeu com Jesus. Ele disse: aprendei de mim que sou humilde. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, nunca mais como alguém foi de ti. Virou as costas e foi embora. Esse dia seguinte passou, a figueira estava seca lá das raízes. E o Pedro disse: Pedro, você falou: Senhor, olha a figueira que tua mão se secou lá das raízes. Jesus disse: tem de fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer, olha que humildade de Jesus. Ele diz: Pedro, a minha fé é diferente da de vocês. Não. Ele tem de fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, que te lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Ele próprio, o Senhor, já tinha falado antes, João 14:12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras do que eu faço, e maiores. Olha a humildade. Pedro está dizendo aqui: ô João, ô Maria, ô Ricardo, ô Suzana, entenda bem, o Aline, o Albuquerque, né? Vamos falar a letra A aí, o Almeida, Albertino, Alberto, vamos lá. Ou vamos para a letra B agora, o Berenice, o Beatriz, né? o Bernardo, entende? Só falando aqui, a fé é igual, é preciosa. A fé de vocês não é diferente. Temos que colocar em ação, temos que ser servos, sabendo que a nossa fé não é menor do que a de ninguém, nossa fé é igualmente preciosa, e pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor.